diagnósticos de enfermagem, intervenções de enfermagem, sistematização da assistência de enfermagem de forma geral. Tudo isso é muito palpável para a gente durante a faculdade, mas no âmbito hospitalar. Como será que tudo isso funciona ou pode funcionar na saúde coletiva? E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Fábio, sou professor de enfermagem, enfermeiro aqui na Alemanha. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda no canal Enfermagem Total. Nesse vídeo aqui nós vamos estar conversando sobre SAI na saúde coletiva. Sim, mais uma vez, eu sempre trago vídeo sobre SAI aqui no canal, mas dessa vez vamos falar especificamente da saúde coletiva e eu vou apresentar um instrumento que facilita muito a vida do enfermeiro trabalhando em saúde coletiva, em UBSs, em PSFs, que é a CPESC. Sim, você provavelmente deve já sentir alguma semelhança com algum dos vídeos que já apareceram aqui no canal. Por aqui, nesse vídeo aqui, se você tocar, você aprendeu comigo como utilizar a CIP, né, na nossa prática, mas a CIP ainda, querendo ou não, é muito hospitalar. Claro, você pode aplicar em qualquer âmbito de conhecimento, mas quando a gente fala em saúde coletiva, nós estamos falando de práticas muito específicas. Por isso, ou por essa razão, hoje eu trago para vocês a CPESC. A CPESC foi baseada sim na CIP, mais ou menos ali no início dos anos 2000, e ela foi extraída e pré-montada a ponto de ser utilizada de pronta mão, né? De forma perfeita pelo enfermeiro dentro dos postos de saúde, pensando aí na estratégia de saúde da família. A CPESC, ela foi aí criada, né, ou foi ali pensada pelo pessoal da ABEM, que está aqui do ladinho, aqui o símbolo da ABEM. Como vocês veem aqui embaixo, o símbolo da cidade de São Paulo. Praticamente toda a prefeitura ela acaba aplicando ou ela trazendo suas versões para a própria prefeitura, mas você consegue achar de forma gratuita na internet os PDFs, por exemplo, da cidade de São Paulo, que é esse que está aqui, da cidade de Curitiba, que foi a original, foi a primeira pensada aí no Brasil. E como que a CPESC está organizada? A CPESC utiliza como base a teoria das necessidades humanas básicas de Wanda Aguiar Horta. Também algumas outras teorias de enfermagem de médio e pequeno alcance, voltadas para a saúde coletiva. Como você já sabe, né, a teoria das necessidades humanas básicas de Horta, ela separa basicamente as necessidades humanas em três grandes esferas, que são as necessidades psicobiológicas, psicossociais e psicoespirituais. E no caso da CPESC, ela considera que duas dessas. Ela acaba excluindo aí as psicoespirituais. De forma geral, quando tu abre o PDF, quando você abre o livro da CPESC, você já vai entender do que estamos falando diretamente pelo sumário, que é esse que está aqui para vocês na tela. Então, pegando aqui, ó, você já vai ver logo de cara que nós estamos falando das necessidades psicobiológicas. Então, tudo que for psico, né, e biológico, toda essa parte física do paciente vai estar agrupada aqui nestes problemas. E aí, primeira necessidade, oxigenação. Então ele vai te dar aqui os diagnósticos de enfermagem já pré-prontos, já pré-coordenados da CPESC nessa lista. Então você vai ter respiração alterada em suspeita de tuberculose, respiração alterada, dispneia no idoso, dispneia na criança, né? E assim por diante, né? Outras necessidades, necessidade da hidratação, nutrição e seus diagnósticos de enfermagem embaixo. E aqui, do meu lado, da onde eu estou aqui, necessidades psicossociais, né? Mesma coisa, ele vai iniciar e vai trazer esses diagnósticos de enfermagem já pré-coordenados da CPESC para que seja uma utilização rápida e prática na consulta de enfermagem. Tomando como exemplo, peguei a primeira necessidade de oxigenação e o primeiro diagnóstico de enfermagem, que é a respiração alterada em suspeita de tuberculose. Quando tu abre a página desse diagnóstico, você vai ver o quê? O diagnóstico, ponto, já está mais do que explicado, afinal de contas, toda aquela continha que a gente faz da CIP na hora de montar o diagnóstico CIP já está feita aqui, ela já foi coordenada. Se você não está entendendo o que eu estou falando de conta de CIP, dá uma olhadinha no vídeo que está no card aí em cima, né? Assim que terminar esse vídeo, dá uma olhadinha lá que vai tudo fazer mais sentido para você aqui. Mas basicamente a CIP você monta, né? Você pega, você tem uma fórmula, você vai colocando os termos e você monta o seu próprio tema, né? O seu próprio título diagnóstico de enfermagem.
E aqui já está montado, já está tudo certinho para você para aplicar na saúde coletiva, para aplicar aí na UBS e na USF. E embaixo nós temos o que? As intervenções. Sim, a CIPESC ela traz para a gente diagnósticos de enfermagem e intervenções. Fábio, e metas? Partindo do princípio que nós estamos trabalhando com CIPESC, que é uma derivada da CIP, a CIP ela sempre trabalha as metas como o inverso diretamente proporcional ao diagnóstico. Tá? Então, o que seria isso? Imaginamos que o diagnóstico é respiração alterada em suspeito de tuberculose. A nossa meta, nesse caso, vai ser respiração melhorada em suspeita de tuberculose. Ela sempre vai alterar um desses termos para que ele esteja melhorado, para que ele esteja ausente, né? Em alguns casos, então, por exemplo, a gente pode ter, sei lá, infecção de vias aéreas. Então, infecção de vias aéreas ausente, sabe? Ele sempre vai trabalhar com esses termos para você reverter diretamente esse mesmo enunciado que você já tem. E, no caso aqui, né, voltando para a CIPESC, ela vai trazer para a gente as intervenções. Nesse caso aqui, por exemplo, beber 2 litros de água por dia. Quem que é responsável por esse cuidado? O próprio usuário. Eu não vou beber 2 litros por ele que tem que beber. Esclarecer sobre as formas de transmissão da tuberculose. Quem tem que fazer esse esclarecimento? É eu, o enfermeiro, sabe? Então, a própria CIPESC ela já vai trazer para a gente aqui quem que é responsável por esse cuidado. Muito similar à NIC, né? A NIC, ela também, quando você passa ali para a parte 4 ou 5 do livro, ela também traz para a gente quem que é responsável por cada um dos cuidados que estão sendo recomendados naquele livro. Aqui é a mesma coisa, ele está trazendo quem é o responsável por esses cuidados. E só para ver se nós estamos craques mesmo, e para vocês entenderem como isso funciona na prática, eu criei um pequeno caso clínico bem simples, só para a gente conseguir exemplificar a utilização da CIPESC no dia a dia. Tá? O paciente do sexo masculino, 46 anos, obeso, veio à unidade de saúde para consulta de enfermagem, pois sua pressão arterial, segundo as suas mensurações diárias em casa, está elevada há mais de 2 semanas. Né? Tem 2 semanas que a pressão do cara estourou. Ao entrar no consultório, o enfermeiro sentiu um forte odor de álcool no corpo do paciente. Né? Quem trabalha em PSF aí sabe que isso é mais do que comum. Já é conhecido que o usuário tem problemas crônicos com bebidas alcoólicas, já tentou parar de beber algumas vezes sem sucesso. Durante a consulta, o enfermeiro questiona como o paciente está fazendo uso das medicações contra a hipertensão arterial sistêmica e foi constatado que o paciente tem tomado os medicamentos em horários trocados. Ele está tomando a simvastatina pela manhã, que ele deveria tomar à noite, e o captopril ele está tomando à noite, que ele deveria estar tomando de manhã. O enfermeiro tem na sua mesa, né, na sua gaveta, uma impressão do livro CIPESC e resolve usá-la para definir os diagnósticos e intervenções para esse caso. Então, pensando nesse caso, se você tiver a CIPESC aí, se você deu um Google 2 minutos antes de assistir esse vídeo e baixou a CIPESC, tenta fazer. Pausa esse vídeo aqui, tenta fazer esse caso clínico, tenta ver quais são os diagnósticos que você traria para esse paciente, quais intervenções você traria para esse paciente com base na CIPESC. Sim, se você der um Google, tu vai achar, coloca lá, cipesc.pdf, vai aparecer para você. Mas eu trouxe aqui um print de 3 diagnósticos que a gente pode incluir para esse paciente. E aí pensar as intervenções ali neste momento da consulta, ou pensar num retorno, num possível retorno desse paciente, coisas que nós podemos estar implementando com ele. Então, por exemplo, aqui, ó, controle do regime terapêutico inadequado. O paciente está trocando as medicações, tomando as medicações nos horários trocados. Então, né, investigar o uso da medicação, foi o que a gente fez, né? O enfermeiro fez essa investigação. Né? Retornar no dia e horários, tomar a medicação conforme prescrito o usuário. Então, fazer esse controle para ver se isso está funcionando da forma correta. Um segundo diagnóstico, o uso de álcool e outras drogas, né? Então, o paciente, a gente sabe que ele tem um problema crônico, mas quais será que são as intervenções que a CIPESC está trazendo para mim que podem talvez auxiliar nesse caso? Então, é muito interessante que a gente dê uma olhada também nessas outras referências. E um outro diagnóstico, por exemplo, é o de sobrepeso, né? Está falando lá no início que o paciente é obeso. Então, vamos dar uma olhadinha. O que a gente pode estar fazendo de intervenção de enfermagem nessa nossa consulta de enfermagem e aí pensar, claro que também, numa ação multidisciplinar junto com o médico, junto com a nutrição dessa UBS. E se você está achando que a CIPESC só fica parada nisso, não. Ela realmente abrange todo o aspecto da saúde coletiva de uma UBS, de uma USF, por exemplo. Eu trouxe aqui 4 diagnósticos que
desculpa, você teria muita dificuldade de fazê-los com o Nanda, por exemplo, ou até com a própria CIP, porque você vai ter que tirar isso tudo realmente do papel. Então, por exemplo, o diagnóstico de enfermagem 4.7 é o de corrimento vaginal. Super útil para a gente numa unidade de saúde, né, na USF, só que com o Nanda realmente fica complicado de você conseguir fazer um diagnóstico desse. Estado vacinal, Estado vacinal atrasado. Olha que diagnóstico interessante para um OBS, né? Violência à mulher, controle do regime terapêutico inadequado de tuberculose. Veja como é algo extremamente bem adaptado aí para a nossa realidade em saúde coletiva e em saúde pública. Então, sim, utilize essa ferramenta aí que está disponível para você. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que ele tenha trazido aí uma nova ideia, uma nova perspectiva de fazer diagnósticos de enfermagem, intervenções de enfermagem na saúde coletiva. Você conhecia já a CIPESC? Deixa aqui para mim nos comentários se você já conhecia. E se você não conhecia, o que você achou de interessante e o que poderia talvez melhorar nessa ferramenta. Se você ainda não for inscrito ou inscrita aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, clica no botão gostei para me ajudar aqui com esse vídeo e compartilha também esse vídeo com outras pessoas. Eu te vejo na próxima semana com mais um vídeo aqui no canal. Até mais. Tchau, tchau.